5 temas preferidos, amados pela FGV na segunda fase de Direito Penal da OAB. Pessoal, o examinador, a FGV, ela tem alguns teminhas que ficam assim, ó, no coração do examinador. Parece que ele ama esses assuntos e está sempre colocando perguntas, questões e temas dentro da sua peça na segunda fase de Direito Penal sobre esses assuntos. E agora, nesse vídeo bem rápido, a gente vai analisar 5 temas que são campeoníssimos de cobrança na nossa prova de segunda fase de Direito Penal. Antes da gente começar esse vídeo, você vai curtir aqui o canal do Estratégia OAB, siga o canal do Estratégia OAB aqui no YouTube, marca aquele sininho para você ser notificado de vídeos como esse e, obviamente, siga também as nossas redes sociais. Muito bem, pessoal, bora falar dos 5 temas que estão dentro do coração do nosso examinador de segunda fase. Bora lá! Primeiro assunto, anota aí, crimes patrimoniais. Os crimes patrimoniais, e aí eu tô falando, primeiro, do furto, segundo, do roubo, terceiro, do estelionato e por aí vai. Aqueles crimes classicamente perguntados na nossa prova, eles são campeoníssimos de cobrança, tanto em peça quanto em questões. E aí, chamo a atenção de vocês para as teses ligadas ao chamado iter criminis. Então, teses do iter criminis. Quais são elas? Bora! Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e o crime impossível. Esses 5 temas estão sempre presentes na prova da OAB, acho que são os campeoníssimos mesmo. E o examinador tem muita preferência em colocar esses temas ligados a crimes patrimoniais de uma forma geral. Claro, coloca muitas vezes esses assuntos, essas teses, com outros exemplos, às vezes num crime contra a vida, às vezes num outro crime, mas os crimes patrimoniais estão sempre lá. Crime patrimonial, como a minha mãe gostava de falar e gosta de dizer esse tema, é arroz de festa na OAB, tá em toda a prova. Beleza, bora pro segundo grande tema, super cobrado, coloca aqui crimes sexuais, principalmente o estupro, do artigo 213, e o estupro de vulnerável, do artigo 217-A do nosso Código Penal. Muito bem, esses crimes, os crimes sexuais, estão sempre aparecendo na nossa prova. E aí, muitas vezes, o examinador gosta de trabalhar esse assunto usando uma tese de defesa, usando alguns institutos ligados ao concurso de crimes. Concurso de crimes previstos da seguinte forma: concurso material, do artigo 69, concurso formal, do artigo 70 e crime continuado, do artigo 71. E aí, muitas vezes, o examinador coloca os crimes sexuais e quer que você trabalhe a ausência do concurso de crimes, por exemplo, dizendo que há um crime único de estupro e não vários estupros, quando um agente pratica vários atos sexuais com uma mesma vítima numa mesma situação concreta. Normalmente, o examinador vai tentar te enganar, falar assim, pegadinha do malandro, mas ele vai dizer o seguinte, ó, são vários estupros. E você vai dizer, não senhor, é um crime único de estupro. Beleza? Tranquilidade. Vamos pro próximo tema que está no coração do examinador da OAB. Teoria da pena. Não é essa pena. Vamos tentar de novo, peraí. Teoria da pena. Agora foi, essa sim. Teoria da pena. Teoria da pena, pessoal. Dosimetria de pena, execução de pena, aqueles institutos ligados à execução, conversão da pena em restritiva de direitos, regime inicial de cumprimento de pena, lá na dosimetria, se há ou não a reincidência. Lembrando, a reincidência presente no artigo 63 e 64 do nosso Código Penal. Então a gente tem, para você afastar a reincidência, dizer que não houve a reincidência, então você tem vários institutos importantes ligados à dosimetria e execução da pena, tanto em peça, como, por exemplo, no agravo em execução, onde o livramento condicional, a progressão de regime podem estar sendo ali foco de atenção da questão e da peça. Então, a gente tem aí a teoria da pena como um dos temas campeoníssimos e está sempre presente de alguma maneira na nossa prova. Vamos para um quarto tema. Esse é um queridinho aí do examinador, tema ligado à violência doméstica, violência contra a mulher. Sim, temas ligados à Lei Maria da Penha. Então coloque aqui, ó, quarto tema, número 4, violência doméstica
Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Vários assuntos toda hora aparecendo, vale a pena sempre ter atenção ali na Lei Maria da Penha. Você vai usar a Lei Maria da Penha do seu vadimeco para responder as questões, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A gente tem a não aplicação de uma série de institutos para hipóteses de violência doméstica, para você trabalhar nas questões. Por exemplo, não poder converter pena restritiva de direitos, você não ter a possibilidade de aplicar os institutos lá da Lei 9.099, né, os benéficos, como transação penal, como suspensão do processo, não aplicação do princípio da insignificância. Então, isso volta e meia aparece na nossa prova. É muito comum pergunta ligada à Lei Maria da Penha, à violência doméstica. Então, esse é um tema bom para a gente ficar bastante atento. E por fim, vamos a um dos campeoníssimos de cobrança na nossa prova. Eu acho que esse é aquele que toda hora a gente está vendo em peça, em questão, e eu estou falando da famosa teoria do erro. A teoria do erro, ela divide os erros em 6 categorias, e eu vou lembrar vocês aqui com os artigos para que vocês possam dar uma lidinha e estudar no Código Penal, e esse assunto que a gente trata muito nas nossas aulas aqui na segunda fase no Estratégia. Vamos dar uma olhadinha. Teoria do erro. Tema clássico, muitas vezes ligado a crimes contra a vida, às vezes ligados a crime patrimonial, às vezes ligados a crimes sexuais. A gente tem aquele clássico exemplo do estupro de vulnerável, quando a gente não sabe que a menina, por exemplo, tem menos de 14 anos. Exemplo clássico de erro de tipo. Então, isso é campeoníssimo, né? Aquele exemplo do cara que atira em um e a bala pega no outro, no erro de execução, né? Então, a gente tem muitos exemplos, e o erro de tipo, por exemplo, é um dos mais cobrados em peça, então é o campeoníssimo. Bora listar os erros? Coloca aqui do lado então pra gente, é uma lista bem bacana e fácil, ó. Teoria do erro, espécies de erro. Bora aí! Primeiro, erro de tipo incriminador, artigo 20, caput do Código Penal. Segundo, erro de tipo permissivo, artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Esse é aquele da legítima defesa putativa, onde o cara acha que vai sofrer agressão e não vai e tal. Terceiro, erro de proibição, aquele do holandês que vem usar droga no Brasil porque acha que pode, que tá tudo bem, do crime ambiental, que você acha que pode praticar aquilo e não pode. Bacana. Quarto, agora já erro acidental, o erro sobre a pessoa, aquele clássico erro que a gente fala, erro do irmão gêmeo, confundiu quem é quem ali, achou que era um e era outro. 5, erro de execução ou aberratio ictus, do artigo 73 do Código Penal. Esse é o famoso erro da bala perdida, mirou em um, acertou em outro. E 6, último erro para nossa listinha aqui, o aberratio criminis, do artigo 74. Beleza? Assim a gente fez um resuminho já dos erros para você, então esses você tem que estar muito atento. Teoria do erro está sempre presente na nossa prova. E é, então, um dos temas que podem ser a chave para você responder uma peça, uma questão e buscar a sua aprovação. Agora, você já pode comemorar! Você tem na mão os principais temas que são cobrados em Direito Penal na segunda fase, para você estudar com a gente durante o curso, se desenvolver esses assuntos e se preparar de forma adequada para buscar a sua carteira da OAB que está te esperando.